Fala galera, eu sou Denis Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Se você é novo aqui no canal, inscreve aqui embaixo, ative o sininho e compartilhe com os amigos, beleza? Hoje eu tô com o meu modelo aqui, o Guilherme, e a gente está fazendo um degradê em 3 tons, certo? A gente vai fazer um degradê em 3 tons, preservando um pouco mais a aresta, certo? Eu já estou com esse cabelo hoje, dividido a coroa com o grume, feito a divisão lateral, certo? E eu já fiz a primeira marcação com a número 4, preservando a aresta. Agora eu vou iniciar o meu degradê com 2 dedos de 0, certo? Eu inicio o meu degradê fazendo uma curvatura da parte da fonte até a nuca, certo? No caso eu quero fazer uma conexão em V, só que eu vou fazer um pequeno disfarce, certo? Para justamente dar um pouquinho de harmonia na parte dessa nuca, na qual a nuca desse meu cliente ela é um pouco mais avantajada, então logo eu preciso dar um pouco mais de harmonia, parecendo que a nuca dele é um pouco mais curta. Então, para esse motivo, eu preciso fazer, é correto fazer, né, o degradê em V, fazendo esse disfarce. Comecei a marcação fazendo essa curvatura, vou até o fim e preservo esse V, eu não retiro o V em modo algum, certo? Logo em seguida, eu venho com a minha máquina de acabamento de ponta cabeça e faço a primeira marcação, uma espécie de riozinho no meio, entre a máquina 0, no caso da máquina de corte, e a shaver. Então eu vou fazer uma base para me iniciar com a shaver na parte de baixo. Notem que a todo momento eu estou mantendo o mesmo contorno, a minha base inicial que eu fiz com a máquina de corte, certo? Eu preservo, eu mantenho tudo isso. Eu venho com a máquina de acabamento no sentido do corte agora e venho retirando esse cabelo. Lembrando que quando eu venho com a máquina de corte no sentido comum que a gente utiliza, ela tira um pouco menos e ela de ponta cabeça tira um pouco mais. Fazendo assim uma espécie, como eu disse, de um riozinho no meio, onde nessa parte de baixo eu vou passar a shaver e depois retirar a marquinha que ficou entre a máquina de acabamento e a máquina de corte. Venho agora com a máquina shaver, fazendo toda a minha base na parte de baixo e retirando todo esse cabelo que ficou embaixo. Com a base feita com a shaver, agora eu venho com a máquina de acabamento, retirando essa pequena marquinha que ficou entre a própria máquina de acabamento de ponta cabeça e a máquina de corte. Lembrando que a gente tem que tomar bastante cuidado para justamente não avançar em nenhum momento na onde eu demarquei com a máquina de corte, tá? Dando muito cuidado onde eu estou trabalhando, respeitando o limite que eu mesmo criei. Base feita com a máquina de corte, a máquina de acabamento e a shaver. Agora eu vou iniciar a graduação na parte de cima, respeitando a minha aresta lateral que eu fiz inicialmente. Com mais ou menos um dedo, eu inicio a marcação com o pente 1. Respeitando a formação inicial, o desenho inicial que eu fiz nesse degradê, eu vou dando continuidade no formato. Em momento algum, eu curvo, faço redondo. Eu continuo respeitando o V desse cabelo. Continuo com a mesma máquina
eu vou colocar a máquina 1,5 subindo a alavanca, né? Ou a 1 com o pente alto. Eu vou dando continuidade e mantendo a formação desse degradê. Vou até o fim e volto com o movimento de C-Motion, ou o movimento em C. Venho agora com o pente 1,5 alavanca baixa e eu vou fazer a linha de cima. Eu venho com a alavanca alta com o mesmo pente 1,5 e completo respeitando a aresta. Em momento algum eu avanço na aresta, fazendo sempre a limitação e acompanhando o meu degradê. Com a minha primeira base feita, agora eu venho com a alavanca baixa na 0, certo? E eu vou começar a retirar essa marca, mantendo a mesma formação. Qual é a diferença de vir com a 0 nesse exato momento do que com a 0 na primeira marcação? É que com a 0 na primeira marcação, eu venho com ela sólida, fazendo a base. E nesse exato momento eu venho com o C-Motion retirando essa diferença. Uma pequena diferença de movimento com a mesma máquina me possibilita fazer um trabalho diferente. Aumento a graduação, né, da máquina, coloco o pente meio ou 0 alavanca alta e vou dando continuidade nesse degradê. Note-se que ficou uma pequena marquinha entre a 0 e a 0 alta. Eu retorno um pouco a minha alavanca para meia e corrijo essa pequena diferença. E vou retornando conforme a necessidade. Caso eu vir aqui chegar a pedir alguma coisa, eu retorno mais um pouquinho a minha alavanca e vou dando pequenos toquinhos no cantinho da máquina para retirar. Nossa, esse aqui precisou de mais um pouquinho, eu retorno mais um pouco a máquina e vou dando pequenos piques até eu conseguir retirar essa marca por completo. Venho agora com o pente meio, com a alavanca alta, e eu vou dar continuidade nesse degradê na parte de cima. Por que o pente meio com a alavanca alta? Porque agora eu já estou começando a polir o meu degradê. O que é polir? Eu já estou fazendo aquela finalização, né? Eu já estou começando a acoplar, a dar o tom de cinza nesse degradê. Por esse motivo, eu estou polindo, dando um pouco mais de transição e harmonia. Note-se que eu voltei um pouquinho, dei um toquinho e voltei um pouco a alavanca. Conforme a necessidade, a marquinha ainda continua em determinados pontos, do mesmo jeito que eu fiz com o pente meio ou 0 com a alavanca alta, né? E eu vou fazendo desse mesmo jeito com a meia, certo? Note-se que eu começo a dar um pouco mais de harmonia para esse degradê. E eu vou começando a ver a transição do cinza desse degradê, certo? Aqui é o branco, o cinza e o preto que eu vou finalizar com a tesoura nessa parte de cima. Agora eu venho com o pente 1,5, polindo essa região para dar um pouquinho mais de harmonia e finalizo o meu degradê lateral. Finalizada a minha primeira base desse degradê, agora eu vou fazer a conexão dessa parte de cima do topo com a lateral, respeitando essa aresta e fazendo a conexão de tesoura, com a tesoura dentada, com a tesoura de corte e com o pente corrido, certo?
Finalizando essa parte, eu vou finalizar a parte de cima agora e vou escovar esse cabelo e já vou apresentar o resultado para vocês. Let's begin, girl. Galera, modelo finalizado, cabelo escovado e modelado, certo? Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Até a próxima!